Olá pessoal, eu sou José Belarmino, estou como biomédico, analista clínico do Laboratório Municipal. Vim aqui esclarecer alguns questionamentos com relação aos testes rápidos realizados no nosso município. Antes disso, eu quero explicar para vocês as diferenças existentes entre os exames realizados no nosso estado. Nós temos atualmente o RT-PCR, que é um exame de biologia molecular, no qual é feita a análise do material genético do vírus, tá certo? Do material genético do vírus. O técnico utiliza um instrumento semelhante a um cotonete, certo? Porém bem maior, de dimensão bem maior. Este instrumento, o técnico insere ele nas narinas do paciente e na cavidade bucal para coletar a amostra biológica, tá certo? Pega essa amostra, esse material que foi coletado, guarda direitinho e encaminha para o laboratório central em João Pessoa para que seja realizado esse RT-PCR. Com relação ao tempo, certo? Ao tempo correto de se fazer esse tipo de exame, o RT-PCR, é orientado que se faça até o 7º dia depois do aparecimento dos primeiros sintomas. Existe outra orientação que diz que se a coleta for feita a partir do 5º dia, há uma probabilidade maior de o resultado deste exame ser mais fiel à condição clínica do paciente, tá certo? Mesmo sendo orientado a este exame ser feito até o 7º dia, este RT-PCR, a multiplicação do vírus no organismo, ela continua acontecendo até por volta do 11º, 12º dia após o aparecimento dos primeiros sintomas. Por isso, existem casos de pacientes que mesmo depois do 7º dia, certo, dos primeiros sintomas, ele faz um RT-PCR e o RT-PCR ainda dá positivo, tá certo? Ainda dá detectável. Ele ainda consegue detectar o material genético do vírus que está infectando a pessoa, tá bem? Já com relação aos testes rápidos, os testes rápidos são exames que necessitam de uma produção ideal de anticorpos no organismo para que eles possam detectá-los, para que eles possam apresentar a existência detectar a existência desses anticorpos. E o intervalo de tempo preconizado, orientado pelas autoridades de saúde, é entre o 7º e o 10º dia depois dos primeiros sintomas, tá bem? Porque é justamente a partir do 7º dia, isso com relação aos testes rápidos, é a partir do 7º dia que o organismo começa a produzir os seus anticorpos para que ele possa criar uma frente de batalha contra esse vírus, contra esta doença. Porém, nem todo organismo consegue produzir esses anticorpos no mesmo período de tempo, certo? Nem todo organismo consegue produzir esses anticorpos nesse período de tempo que é preconizado aqui pelas instituições de saúde, pelas autoridades sanitárias, porque isso aqui é uma média estatística, certo? Há exceções. Isso aqui não é uma regra geral. Há casos que fogem dessa regrinha aqui, que são médias estatísticas. Por exemplo, Maria começou a apresentar os seus sintomas, foi orientada pelo setor de saúde de sua cidade a fazer o teste aqui, no 8º dia. Maria fez o seu teste e o teste de Maria deu positivo, certo? Deu reagente para o coronavírus. Maria saiu satisfeita porque o quadro clínico estava compatível, não é? Porém, João
também começou a sentir os mesmos sintomas de Maria no mesmo dia que Maria. E João foi fazer o seu teste rápido no 8º dia. O que aconteceu? O teste rápido de João deu negativo. Negativo tanto para IgG quanto para IgM. Tá certo? João ficou se questionando, se perguntando, será que o teste estava correto? Será que o teste presta? Esse tipo de questionamento acontece bastante. Mas o que é que acontece? Como eu falei, o organismo de Maria é diferente do organismo de João. O organismo de Maria produziu seus anticorpos nessa média que foi colocada, mas o de João demorou um pouco para produzir esses anticorpos. Como ele demorou um pouco, não foi detectado nesse intervalozinho aqui de 7 a 10, de 7º ao 10º dia. Certo? Porém, João vai ter que esperar mais um pouco para realizar esperar que seu organismo produza esses anticorpos e que os testes possam detectar esse tipo de anticorpo. Certo? A partir do 7º dia, é produzido um tipo de anticorpo que a gente chama de IgM. Certo? Esse tipo de anticorpo é um anticorpo que a gente diz que é anticorpo de fase ativa da doença, de fase ativa da infecção. Isso significa também que o paciente produz uma capacidade assustadora de sair infectando o ambiente, de infectar as pessoas e, desta maneira, perpetuar a doença, a patologia. O IgM, a partir do 10º dia, ele vai caindo, o organismo começa a produzir menos esse tipo de anticorpo, certo? E justamente quando o IgM começa a ser produzido em menor quantidade pelo organismo, o IgG começa a ser produzido e subir a sua produção. Isso significa que o paciente já está começando a entrar numa fase que a gente chama de fase de cura. O paciente já está começando a vencer essa batalha e o organismo conseguir adquirir uma imunidade ativa, certo? Uma imunidade adquirida. O que acontece? Quando o paciente está apenas com IgG, certo? Significa dizer que o paciente está curado, já adquiriu imunidade, porém não existe nada, nenhum estudo que comprove que mesmo o paciente já estando na fase de IgG apenas, ele esteja com imunidade ativa por toda a vida. Isso é algo que ainda intriga os especialistas e que a gente precisa de uma resposta mais concreta para passar, tá bem? Existe a possibilidade de o paciente fazer seus testes rápidos e os testes rápidos dar negativo e o paciente ficar se questionando e o paciente diz, não, então eu vou fazer outro exame. Aí pega e vai fazer o RT-PCR, que é o exame que faz a análise do material genético do paciente. É um exame direto, considerado padrão ouro. É possível que o teste rápido dele que deu negativo e o RT-PCR dê positivo. Isso é totalmente possível. Por quê? O organismo desse paciente possivelmente tenha demorado um tempo bem maior para produzir os anticorpos. Quando esse paciente chegou aqui para fazer o teste rápido não detectou os anticorpos porque o organismo dele ainda não produziu em quantidade suficiente. Porém, o RT-PCR, como não precisa da produção de anticorpos, precisa apenas da presença do vírus ainda no organismo. Se o paciente de fato está infectado, o RT-PCR ele vai dar positivo. Esta condição, este tipo de situação, não significa dizer que os testes rápidos são testes de má qualidade, foi um teste mal feito, certo? Isso não coloca em xeque a questão da validade do teste. Isso coloca em xeque o que acontece comumente em todo o país e tem que ser explicado. A questão do tempo de produção de anticorpos ideal, certo? E a questão de o teste ser capaz de detectar essa concentração. Foi o caso de Maria e João. Se João não produziu uma quantidade de anticorpo suficiente, vai dar negativo. Mas se João for fazer o RT-PCR, tranquilamente o RT-PCR vai dar positivo, porque João foi infectado pelo vírus. Eu espero ter sido claro e fiquem em casa,
mantenham as diretrizes, as orientações das instituições de saúde, certo? Das gestões, da epidemiologia, mantenha-se em casa, saia se for estritamente necessário, tá bem? Higienização, se sair, se for o caso de sair, usem as máscaras, e assim, todo mundo junto, numa boa compreensão, num bom senso, a gente vai conseguir passar por essa fase difícil. Um abraço, paz, proteção e saúde a todos nós.